E o quê? Aí, interessante, e contém leite. Então tem leite. Então é um Monster com leite. Tem 8 gramas de proteína. Aí, ó. Minha cabeça mudou muito. Era muito jovem, muito adolescente, fazia um monte de merda. Aí eu comecei a namorar com uma pessoa extremamente incrível, maravilhosa. Um cara lindo. Que me ajudou a amadurecer. E eu fui amadurecendo com o tempo, e aí fiquei grávida. Então, assim, foi quase da água pro vinho. Só que a minha roupa, gente, juro, eu sempre fui piriguetezinha. Desde pequena. É sério, gente. Desculpa a fala que eu vou falar agora. Que eu era criança, né? Mas minha mãe colocava a roupa larga em mim e falava, não, mamãe, é de goida. Machista! Você queria 2, roupa 3 justa. anos que é roupa curta. Nasci assim. Mas eu acho sou muito assim. bonito quando a pessoa é uma piriguete e diz eu sou uma piriguete. E não tem problema nenhum ser piriguete. Eu Eu acho gosto das minhas maravilhoso. roupinhas justas. Gosto de me sentir bonita. Eu me olho no espelho e falo, uau, é isso aí. As pessoas não conseguem entender. Já falei milhões de vezes. Aí eu falei, vou desistir também. Aí seja o que Deus também para de quiser. dar satisfação. Mas em relação ao seu corpo, como foi pra você aceitar essa volta? É um pouquinho complicado, porque eu sempre fui muito vaidosa, sempre cuidei muito do meu corpo. Os primeiros dias eu olhava assim no espelho e falava, Jesus do céu, será que volta? Eu ganhei só a barriga. E depois que ele saiu, aí bunda caiu, aí o negócio ficou meio flácido, aí eu não entendi muito bem. Porque Calma. quando eu tava grávida, o negócio tava tudo durinho, tudo certinho. Colágeno, Na hora que ele saiu, nossa, terror. Calma, É. vai dar tudo certo, Vai. tá? É, isso aí. Espera um pouco que com o tempo melhora. Só mais 72. Até porque Cláudia Raia deve entender bastante disso. Já é uma pessoa experiente que teve filhos e certamente já passou por esse processo da mudança natural que ocorre no corpo. Eu, claro que não entendo tão bem desse assunto, só que com a minha curta experiência, me relacionando casualmente com senhoras que tiveram filhos recentemente, mas o pai era desconhecido, sumiu e deixou a madame com a criança e tudo, eu devo dizer, respeitosamente, claro que isso não é em todo caso, mas a senhora ela ficou completamente caída. E será que com o tempo melhora? Ou conforme o passar dos anos é aí que o negócio desanda mesmo? Bom, eu prefiro não responder sobre isso, até porque a Cláudia Raia falou que melhora. Então beleza, né? Vamos acreditar nisso. Eu acho que a Natália Valente, se ela se alimentar bem e fazer exercício físico, não só ela, mas todas que têm filhos enquanto são jovens, conseguem manter o corpo legal, mas a desbeiçada emocionalmente que eu me relacionei naquela época, como ela vivia de macarrão com salsicha, que era o que o dinheiro dava, ela mesmo tendo menos de 30 anos naquela época já estava começando a adquirir o braço de merendeira. Só que esse é um processo natural e o marido deve entender que a esposa dele só ficou daquele jeito por causa do filho que eles tiveram juntos e isso geralmente nem é um problema. Eu acho que isso só é um problema mesmo, igual foi no meu caso quando eu me relacionei com aquela senhora lá que tinha tido um filho há pouco tempo, braço de merendeira e tudo. Porque o filho não era meu, a senhora já estava apresentando alguns sinais de derretimento, sendo que ela era jovem ainda, mas eu também não posso reclamar de nada porque eu também sou feio. Então, teoricamente, uma coisa compensa a outra. A madame ter um filho de um vagabundo qualquer equilibra com o fato de eu não ser muito gato e não ter outras opções de relacionamento, e então vai essa aqui mesmo. E na época foi exatamente o que eu fiz. Não que eu fiquei loucamente apaixonado por essa madame, mas como ela morava perto de casa e eventualmente ela conhecia a fúria do assalariado, que era justamente eu naquela época, que levava até mistura quando eu ia lá visitar essa senhora, pra ela também foi bastante conveniente, porque ao mesmo tempo que ela tava passando por uma fase difícil, com uma criança pequena, eu acho que ela vivia de Bolsa Família, por outro lado, apareceu um desavisado como eu, com pouca experiência e devidamente emocionado, é dentro, mas tem que chegar com a mistura. E pra mim, naquele momento, isso não era nenhum problema. De vez em quando eu ia lá na sexta, levava um drink e frango a passarinho ou então salsicha, que era o mais barato. Isso já era o suficiente para a dama não resistir aos meus encantos e eu me relacionei com essa senhora eu acho que durante uns 3 meses. Eu só fui começando a perceber paulatinamente que não compensava, justamente quando deu aquela enjoada, toda vez a mesma coisa, e eu fui começando a reparar nas características dessa pessoa que não me agradava. E no primeiro momento foi a questão da flacidez. Como meio que já estava até caindo na rotina, a questão da mochiba foi começando a me incomodar, até porque ela só ficou caída porque se relacionou com um vagabundo qualquer no pelo, a criança simplesmente não dormia enquanto eu tava lá, às vezes eu precisava ficar até 2 horas da manhã pra ver se rolava alguma coisa e chegou um tempo que eu falei, calma aí, eu acho que eu tô sendo enganado, até porque a senhora, com o passar do tempo, começou a exigir, além do frango com salsicha, que eu também levasse Danone pro menino, sendo que o menino sabia que eu tava na maldade, querendo estourar o champanhe com a mãe dele e fazia de tudo pra atrapalhar. E se pelo menos o menino fizesse a parte dele, eu até poderia levar um Danone do mais barato,
chato, até porque eu era gado, mas nem tanto. E aí eu fui enjoando paulatinamente, fui começando a ver essa senhora com outros olhos. Ela gostava do funk da pior qualidade e pra mim isso é um tapa na cara da sociedade, só que a gota d'água mesmo, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso, foi quando numa sexta-feira qualquer, depois de um dia extenuante de trabalho, eu, como de costume, passei no mercado, comprei lá umas coisas pra levar na casa da madame e fui pra lá tudo confiante, a fera enjaulada. Só que infelizmente, nesse dia, algo diferente aconteceu, senhores. Era normal eu chegar lá e a casa da madame tá completamente bagunçada, uma pia de louça gigantesca. Eu sempre achei isso uma falta de higiene, mas fazia uma vista grossa. Só que infelizmente nesse dia eu cheguei e pedi pra usar o toalete. E antes mesmo de colocar o Herbert Richa pra fora, eu já senti que algo podre tava naquele banheiro. E foi no momento onde eu levantei a tampa da privada, onde eu me deparei com um tolete gigantesco. A donzela ainda tentou me avisar, bateu na porta lá falando que a descarga não estava funcionando, mas já era tarde demais. E por incrível que pareça, durante aqueles microsegundos em que eu encarei aquele tolete de frente, foi que a minha ficha caiu. Precisou de um tolete, senhores. Eu falei, calma aí, essa senhora não tem higiene. Tá desbeiçada emocionalmente, porque acabou de se relacionar com um vagabundo. Já tá desenvolvendo o braço de merendeira, como se não bastasse. Tá começando a exigir até Danone pro menino. E ainda deixa um tolete, sendo que ela sabia que eu ia lá. Ela alegou que não tinha água, chegou até a insinuar que foi o menino que tinha largado aquele tolete lá, mas é impossível. O menino acho que não tinha nem 3 anos e o tolete era maior que a cabeça do menino, como que pode um negócio desse? Eu pensei, não, isso aqui tá errado. Provavelmente nem com água esse tolete ia descer, e mesmo que não tenha água, que eu acho que não tinha porque ela não pagou a conta, ela que teria que providenciar água em algum lugar, ou se não falar pra mim e deixar pra outro dia. Pra que deixar eu frente a frente com tolete? Claro que eu acho que ela não planejou isso, mas essa atitude dela demonstra que ela não tem tanta consideração assim por mim. E resumidamente o que aconteceu depois foi que eu não quis ser deselegante com ela, agi com elegância e naturalidade durante umas meia hora e bati em retirada. Falei que precisava ir embora, levar minha avó no jiu-jitsu, inventei uma desculpa qualquer e ghost. Nunca mais vi essa derrota. Mais uma no currículo do pai. Apesar que essa eu não tenho tanto orgulho, justamente porque analisando os fatos, eu sinto que eu só fui usado que nem um gado, mas não tem problema. Uma que eu era muito novo e não sabia o que eu tava fazendo, e outra que a gente só aprende certas coisas passando pela experiência. Se alguém falasse pra mim que você passar por um constrangimento desse faria você desanimar instantaneamente da pessoa, eu nem acreditaria, porque o que é um tolete, né? Mas a partir do momento que você tá desprevenido, abre a tampa do vaso e o tolete te olha no fundo dos olhos, isso definitivamente é uma experiência que eu não recomendo a ninguém, mas só quem passou sabe o sofrimento. Mas voltando a falar sobre esse vídeo, você viu que a Natália Valente falou que desde a tenra idade ela gosta de usar roupa curta. Eu não cheguei a falar sobre isso, foquei mais na história do tolete, mas provavelmente eu faço um vídeo no futuro aí falando sobre esse negócio de criança querer usar roupa inadequada, mas por enquanto eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você já passou por uma situação semelhante à que eu passei. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Jr. Teta Edson Little Pistol, gado inexperiente que se relacionou com uma senhora que já tinha filho de um vagabundo e só acordou pra realidade depois que se deparou com um tolete desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!